Não me arrependo. Dá para tocar o fundo a Edith Piaf, né? O Je ne me regrette rien. Fragilizado em meio ao agravamento da pandemia e à queda de sua popularidade, o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma reforma ministerial na segunda-feira, 29 de março. Foram 6 mudanças de cargo que representaram afagos ao Centrão e uma tentativa de ampliar o alinhamento das Forças Armadas ao seu governo, o que aumentou a preocupação sobre o uso político dos militares. A saída dos chefes das Forças Armadas do governo Bolsonaro é um episódio inédito na democracia brasileira e só tem paralelo durante a ditadura, quando o ministro do Exército, Silvio Frota, foi demitido pelo então presidente, general Ernesto Geisel. Bolsonaro governa pelo caos. Inclusive, para a gente não perceber ou não conseguir sinalizar essas falhas. Parece que pede, pelo amor de Deus, por uma tragédia política. É isso que ele quer? Evidenciando que também, como golpista, não passa de um incompetente. É uma comprovação de falta de capacidade. Bolsonaro quer transformar as Forças Armadas na sua milícia. Esse projeto golpista do Bolsonaro, que eu sinceramente, se as pessoas ainda não entenderam isso, é porque elas não querem entender. Mas não é jeito nenhuma. Ele não precisa ser inteligente para entender isso. E eu espero que o Bolsonaro esteja assistindo o nosso programa. O Bolsonaro saber que não tem jeito esse país se não houver um salário emergencial de R$600 até terminar essa pandemia. E que essa pandemia só vai terminar quando tiver vacina para todo mundo. Então deixe de ser ignorante, presidente. Pare de brigar com a ciência. Pare de tentar falar para os seus milicianos. Fale para 220 milhões de pessoas e sabe o seguinte, quando tiver vacina para todo mundo, aí todo mundo vai voltar a trabalhar com máscara, com álcool gel, com local de trabalho higienizado. A gente vai ter menos gente no hospital, a gente vai ter menos morte e a economia pode voltar a crescer. Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o avanço da pandemia no Brasil e os seus desdobramentos na crise social e política do país. Escutamos a companheira Natália Bonavides, que, na tribuna da Câmara dos Deputados, denunciou as comemorações do aniversário do golpe de 64, feita pelo governo Bolsonaro. E o companheiro Walter Pomar comenta a escalada da crise política e os seus desdobramentos ao longo dessa semana. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast destacando os números da pandemia. Já são mais de 325 mil pessoas mortas pela Covid-19, conforme os dados oficiais. Lembrando sempre que existe um imenso número de subnotificações. Se na semana passada nós tínhamos atingido a marca das 300 mil mortes, tínhamos passado das 3 mil mortes diárias, agora a gente se aproxima rapidamente das 4 mil mortes. E já ultrapassamos a média móvel de 3 mil mortes diárias. Há 15 dias, essa média estava em cerca de 1,7 mil. Ou seja, o avanço da pandemia não apresenta nenhum sinal de diminuição. Pelo contrário. Enquanto isso, a gente começa o mês de abril sem auxílio emergencial, sem vacina suficiente e sem as pessoas que vão receber o auxílio saber se receberão, quando receberão e quanto será que vão receber. A única certeza é que a grande maioria vai receber algo entre 150 e 250 reais, sendo que esse pagamento não possui sequer ainda uma periodização definida. E quando chegar,
evidentemente vai ser absolutamente insuficiente para garantir que as pessoas tentem ficar em casa. De tal forma que esse conjunto de elementos cria um ambiente de crescentes conflitos sociais, pois a perspectiva é de que por ainda 5, 6, talvez 7 semanas, os números das mortes continuem crescendo e que milhões de pessoas não consigam comprar comida, no momento em que a gente sequer iniciou ainda a vacinação de pessoas que estão fora dos grupos prioritários, algo que só vai acontecer se houver vacina no segundo semestre. É em meio a tudo isso, a esse cenário que o governo Bolsonaro está se movimentando, levando tudo isso em conta. A perspectiva de crescimento dos conflitos sociais tende a ter como resposta do governo Bolsonaro muita violência. Por isso, é fundamental que a luta social e popular para colocar fim a este governo precisa crescer. Crescer na defesa da vacina, na defesa do emprego, na defesa do auxílio emergencial, assim como precisam crescer também as campanhas de solidariedade e as redes de apoio a partir das organizações dos trabalhadores e das trabalhadoras, como uma forma de se reconectar em parte do território perdido. Porque, como muitos devem ter visto e talvez até recebido nas redes sociais, porque circulou publicamente ao longo dessa semana, algumas notas de organizações criminosas, até de milícias, disputando ainda mais os territórios, falando, por exemplo, das medidas de restrição. Nesse caso, gente, se as organizações populares não se mobilizarem, os territórios mais vulneráveis vão ser ainda mais ocupados e tomados pelas milícias, pelo crime e pelas empresas da fé fundamentalistas, porque é no desespero, na violência e na fome que essas organizações se espalham. Portanto, temos que ter muita nitidez dos desafios que estão colocados. A crise sanitária, social, econômica e política tende a se agravar ao longo das próximas semanas e a saída dessa crise, se a gente não tiver um crescimento da luta popular e social, pode ser inclusive ainda mais à direita, como tem tentado fazer o governo Bolsonaro, o bolsonarismo e parte dos militares. Nesse sentido, é curioso observar os movimentos da centro-direita, que vai se movimentando com vistas exclusivamente a 2022, passando por cima das mais de 325 mil mortes, dos mais de 40 milhões de desempregados e das outras centenas de milhares de pessoas que podem morrer ao longo do próximo período se Bolsonaro continuar governando. Porque essa centro-direita e a direitona mesmo, o gourmet, ela vai buscando uma fórmula que seja, entre aspas, conter Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo permita impedir Lula, PT e a esquerda. É por isso que a gente tem insistido que a nossa ação política do PT e da esquerda precisa estar centrada na luta política e social agora, em 2021. E, em particular, diante dos acontecimentos que marcaram esse mês de março e dos que continuarão se desdobrando ao longo de todo o mês de abril e, inclusive, ao longo do mês de maio, começa com o Dia do Trabalhador. A gente não pode esquecer que, além dessa chamada crise militar que aconteceu essa semana, a crise política no país pode ter um novo fato dia 14 de abril, quando o plenário do STF pode vir a julgar, a pedido do Fachin, a sua própria decisão que reconheceu a incompetência territorial da Vara de Curitiba para julgar as ações que condenaram o Lula. Por isso, companheiras e companheiros, guarda alta, guarda muito alta. Muita atenção, porque esses dias exigirão muita reflexão, mas principalmente muita transpiração. Agora, por falar em guarda alta, na quarta-feira, agora dia 31, além da ordem do dia emitida pelo governo Bolsonaro celebrando o golpe militar de 64, algumas manifestações de direita também aconteceram no país. Mas houve reação, e a gente vai escutar agora o discurso feito pela companheira Natália Bonavides, na tribuna da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Presidente, como quem ri na cara do país todo, e desse parlamento inclusive, o governo Bolsonaro decidiu que o dia em que mais morreram brasileiros na pandemia, quase 3.700, era um dia para começar a celebrar o golpe de 64. Nós denunciamos isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos
e começa assim os trabalhos do novo ministro da Defesa, copiando o que lhe antecedeu, aliás. E pensando bem sobre o governo Bolsonaro, esses dois temas têm mesmo total relação. Afinal, não são os mesmos? Os mesmos que torturaram e mataram, não são os mesmos hoje também responsáveis por novas torturas e novas mortes? Os mesmos que usaram a cadeira do dragão, o pau de arara, o afogamento, não são os mesmos que hoje também têm suas digitais na falta de oxigênio, na falta de leitos na UTI? 31 de março de 2021, mais um dia da pandemia, é um dia cruel para o povo brasileiro, assim como foram cruéis os 21 anos de ditadura, os tempos em que o regime criminoso mandou nossos compatriotas para a prisão, para o exílio, para o cemitério, para lugares que até hoje não se sabe. E como disse Ulisses Guimarães, daqui mesmo desse plenário, presidente, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Foi assim que Ulisses disse. E esse parlamento está sendo omisso, presidente. Os remédios para pôr fim no sofrimento do povo, eles estão aí. Em vez disso, se está mantendo um bandido no governo. Se está admitindo que um regime que interrompeu os trabalhos dessa casa seja comemorado. Se está admitindo que no governo trabalhe gente que é capaz de fazer um gesto neonazista da supremacia branca sem que nada aconteça. São canalhas e genocidas. E só nesse tempinho que eu estou falando aqui, já morreu gente sufocada, sem ar, mortes que não precisavam ter acontecido se nós tivéssemos um governo minimamente humano. O dia de hoje devia ser um dia para nós lembrarmos cada brasileiro e cada brasileira que morreu nas mãos de agentes de um Estado criminoso. E é por isso que eu vim nessa tribuna, presidente, não só em nome daqueles que tombaram, daqueles heróis que tombaram no combate à ditadura, mas também em nome desses, mais de 315 mil que se foram nas mãos dos filhotes da ditadura. Eu termino de novo me referindo a Ulisses, presidente, daqui do mesmo plenário em que ele falou: a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Amanhã vai ser outro dia. Fora Bolsonaro genocida, ditadura nunca mais. Pois é, gente, esse foi o discurso feito pela companheira Natália, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. E, pessoal, considerando essa chamada, entre aspas, crise militar, levando em conta o aniversário do golpe e as movimentações do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, mas essa reforma ministerial feita pelo governo, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que fala para a gente sobre essa escalada da crise e quais os seus principais aspectos e elementos. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, hoje é dia 2 de abril. No dia 31 de março, 3.869 brasileiros e brasileiras morreram de Covid-19 aqui no nosso país. No futuro, é provável que se descubra que o número é bem maior. Sob vários critérios, nós estamos ocupando a liderança mundial. Em todo o país, o sistema de saúde está colapsando, o que causa um efeito cascata sobre o atendimento de outras doenças. A pressão sobre o sistema funerário também é enorme e há um impacto brutal sobre a saúde mental da população. A vacinação caminha lentamente, tendo atingido até agora cerca de 10% da população. Há diferentes estimativas sobre quando atingiremos um percentual que nos permita falar em imunização. Inclusive porque não sabemos a eficácia das vacinas atuais contra as novas cepas. Seja como for, o uso de máscaras e a higienização constante das mãos continuarão sendo necessárias. Apesar disso, o governo federal e seus aliados resistem à adoção da única medida que pode aliviar a pressão sobre o sistema de saúde e reduzir o número de mortos, o lockdown. A resistência é feita com base em diferentes argumentos, mas a principal causa é econômica. Um lockdown eficiente exigiria um auxílio emergencial substancial no valor, prolongado no tempo e generoso na abrangência. Recursos para isso existem, mas pelo menos até este momento o governo federal e seus aliados não estão dispostos
a tal sacrifício de suas convicções e de seus lucros. Ainda que o auxílio emergencial anterior tenha ajudado a sustentar a atividade econômica e, inclusive, a popularidade do presidente cavernícola prevalece no Congresso Nacional, na mídia oligopolista e no grande capital, uma posição fiscalista. A concessão de um auxílio reduzido, combinada aos efeitos econômicos da política de Paulo Guedes e Bolsonaro, estão produzindo uma degradação geral nas condições de vida de uma parcela importante do povo brasileiro. A fome, a miséria, o desalento batem pesado nos que são forçados a viver nas ruas, nos moradores das periferias, nos pobres, na juventude desempregada, nas mulheres, nos negros e negras, na classe trabalhadora. Essa piora geral das condições de vida é produto combinado da política do governo para a economia com a política do governo para a pandemia. Essa combinação tóxica tem contaminado toda a sociedade e faz crescer o mau humor em relação ao governo cavernícola e, inclusive, provoca fissuras dentro do próprio governo e de sua base de apoio. E a tendência é de expressivo agravamento dessa crise, o que ajuda a entender por qual motivo setores até então alinhados a Bolsonaro vêm ganhando distância dele. É o caso, inclusive, de setores do empresariado, mas, como é evidente, cada setor político e social reage de maneira diferente. Do ponto de vista político, nos últimos dias, eu destaco 3 movimentações. A primeira é o fortalecimento de Lula, como uma alternativa capaz de vencer as próximas eleições presidenciais e capaz de enfrentar a crise nacional do ponto de vista do povo. A segunda é a movimentação conjunta de Ciro Gomes, Dória, Amoedo, Luciano Huck, Mandetta e Leite, tentando construir um polo alternativo. E terceiro, a reforma ministerial de Bolsonaro. Em certo sentido, foi o fator Lula que desencadeou as 2 outras movimentações. Por um lado, setores da direita buscando construir uma alternativa a Lula que não seja Bolsonaro, e buscando construir uma alternativa a Bolsonaro que não seja Lula. Por outro lado, temos Bolsonaro buscando sobreviver ao momento pior da crise, na expectativa de que, fazendo isso, continuará eleitoralmente competitivo ou mesmo forte o suficiente para tentar fazer o que Trump tentou, mas não conseguiu. Há muita polêmica acerca da reforma ministerial realizada pelo cavernícola, especialmente sobre o que efetivamente motivou a troca do ministro da Defesa e dos 3 comandantes, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Também há polêmica sobre o que poderá vir pela frente na relação entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Seja qual for a interpretação que façamos, é importante perceber que, primeiro, há fissuras nas Forças Armadas, mas não há ali um setor efetivamente democrático, nem mesmo nacional popular. Segundo, por mais apoio que Bolsonaro tenha nas Forças Armadas, é nas polícias militares que reside sua maior influência. Terceiro, ao menos por enquanto, Bolsonaro conseguiu alugar o Centrão, o que torna difícil construir os 2/3 necessários ao impeachment. Quarto, as dificuldades da mobilização social e o medo da direita não bolsonarista podem dar a Bolsonaro condições de sobreviver ao pior da crise, à custa de muito sofrimento, dor e sangue do povo brasileiro. E quinto, mesmo desgastado e acuado, Bolsonaro continua optando por reagir atacando. Portanto, a preços de hoje, há uma grande chance da disputa política continuar se arrastando até 2022. Nesse sentido, ganha transcendental importância o julgamento que o plenário do STF fará no próximo dia 14 de abril das decisões do ministro Fachin que anularam as ações contra Lula devido à incompetência territorial de Curitiba. Devia ser a incontinência, mas deixa para lá. A decisão da segunda turma, que considerou Moro parcial no julgamento do triplex, não estará diretamente em julgamento no dia 14 de abril, mas a decisão pode ser incluída na discussão, seguindo o voto do Fachin, que considerava que essa decisão não deveria ter sido tomada, depois da anulação feita por ele da territorialidade de um juízo dos processos. Chique, né? A decisão do STF poderia, ou poderá, portanto, afetar a elegibilidade do Lula em 2022. Mais um motivo para nós alertarmos aquilo que a gente vem alertando há muito. A disputa é agora.
Adiá-la para 2022 é um erro e é preciso afastar já o cavernícola, derrubá-lo agora, não lhe dando tempo para se recompor. Em resumo, a crise continua, a instabilidade continua, os sobressaltos vão continuar. E um dos retratos disso é o Orçamento 2021, que no terreno dos princípios atendeu aos interesses dos neoliberais e também dos militares, mas que no terreno dos fatos é em boa medida uma peça de ficção, pois as contas simplesmente não fecham. Por fim, mas não menos importante, a ordem do dia de 31 de março de 2021 do novo ministro da Defesa, o Walter Braga, repetiu no essencial o que estava na ordem do dia de 31 de março de 2020, assinada pelo ministro demitido da Defesa e pelos 3 comandantes demitidos. Naquela ordem do dia de 31 de março de 2020, assim como na ordem do dia de 31 de março de 2021, se fala a mesma coisa, que o golpe militar de 1964 teria sido um movimento em defesa da democracia. Contra essa interpretação mentirosa, farsesca, cabe lembrar as palavras que foram ditas ao término do julgamento que condenou a muitos anos de prisão os genocidas, assassinos, generais ditadores da Argentina. Lá se disse nunca mais. Aqui no Brasil ainda não chegou a hora, mas algum dia chegará a hora de dizermos o mesmo. Mas para isso é preciso que julguemos e condenemos os criminosos de ontem e de hoje, que têm muito sangue nas mãos. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com edições toda segunda e sexta-feira. Nos encontramos novamente em breve. Saudações petistas e até mais.